Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um novo filme da Netflix e sinceramente o que me chamou a atenção nele foi o fato dele ter sido produzido pelo Adam Sandler. E eu sei que tem gente que não é muito fã dos filmes do cara, mas eu tenho um grande carinho pelos trabalhos dele, apesar de ter uns bem ruins, mas tudo bem. Léo é um filme que tem seus altos e baixos e apesar dele parecer bem superficial, na real que ele é até um filme que pode te ensinar boas lições e fazer você refletir sobre a vida. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com um grande musical de crianças aleatórias com suas personalidades e eu já adianto que isso é algo que se repete pelo resto do filme inteiro. Musicais. E eu compartilho daquela opinião de que se um filme é musical, ele automaticamente perde alguns pontos, mas eu tentei relevar isso nessa análise, nessa crítica minha aqui. Eu poderia ter relevado muito mais se do nada não começasse umas músicas aleatórias, mas começa. Eu acho que musical é uma forma socialmente aceita de tortura. Às vezes, o contexto nem é bom pra meter uma música, mas eles vão lá e metem. É Netflix tentando ser a Disney a troco de nada, mas beleza, enfim, só deixa, só vai. Nessas primeiras cenas, a gente tem o nosso protagonista e seu melhor amigo dentro de um aquário, o Léo, que é um lagarto, e a tartaruga, o Squirtle. Sim, o nome dele é uma referência a um ferrando Pokémon, e isso é muito louco. Tem um palhaço da sala que secretamente se detesta. Logo em seguida, a gente descobre que essa primeira professora que aparece tá grávida, e ela só tem esses 5 minutos de cena pelo resto do filme inteiro. No local onde eles comunicam pros pais que a professora vai ter que tirar um tempinho de férias pra parir, dois homens aleatórios sem relevância nenhuma alugam um triplex na mente do lagarto. Eles estão ali conversando na frente do aquário, até que um deles diz que os lagartos vivem até os 75 anos, e o outro responde que o Léo parece estar chegando lá. Isso faz com que ele entre em uma crise existencial, porque ele, pela primeira vez na vida, observou a morte bem diante dos seus olhos, e ele vai lembrando de quando ele foi colocado naquele armário em 1949, mas como ele não sabe matemática, ele não consegue fazer essa conta de subtração para descobrir quantos anos tem. Ai, acabaram meus dedos, como é que eu vou poder contar? Não posso dizer com tanta criança em volta. Eu só ia falar da cauda dele. Eu não entendi essa piada, então se alguém souber me explica aí, eu vou ser eternamente grato. E pra tentar descobrir quantos anos ele ainda tem de vida, ele arma um plano pra encontrar outro bichinho que esteja no segundo ano e saiba subtração. E aí sim vem uma crise da meia-idade do bichinho, porque ele percebe que nunca fez nada demais na vida dele, além de ficar naquele aquário. Eu nunca escolhi como me alimentar, comi apenas o que alguém me deu. Então, a partir de um musical melancólico sobre como coisas das quais ele nunca fez na vida e a tal da liberdade e independência que ele nunca teve, ele começa a refletir sobre o que ele poderia fazer no seu último ano de vida. A reflexão sobre a morte é algo que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez a cada ano, mas sinceramente eu acho que a cada semana você deveria pensar na sua morte. Porque quando você pensa na morte, você tem duas alternativas. Ou você fica muito triste pensando em tudo que você vai perder, ou começa a ser grato por tudo que você viveu e aceita tudo que te aconteceu. Porque ficar triste por algo que você perdeu indica que de alguma maneira você gosta daquilo ou gostou daquilo. Alguns filósofos diriam que pensar sobre a morte faz bem pro indivíduo, e isso entra muito em contraste com o senso comum que a gente tem hoje em dia. Quando você fala de morte pra alguém, essa pessoa já fica cheia de superstições, pedindo pra você virar a boca pro lado, pra você não falar disso. Mas a morte é um fato da vida, uma coisa que acontece com todo mundo e muito mais comum do que pensamos. Eu acho que as pessoas deveriam falar mais sobre a morte no próprio dia a dia. É claro que isso pode tornar as coisas um pouco mais mórbidas quando você leva para um lado mais pessimista, mas sinceramente, se isso for encarado de uma forma boa, de uma forma otimista e positiva, e de encarar a vida como algo bom, então a conversa sobre a morte vai ser tirada desse tabu. Eu acho que essa vai ser uma das mudanças para a humanidade nos próximos tempos, os anos, milênios, sei lá. Acho que em algum momento a gente vai começar a falar mais sobre a morte e isso vai melhorar a nossa vida no geral, como comunidade mesmo, como sociedade. Tudo depende de como você olha para essa questão e como você encara esse processo que é consequência do viver. Existem filósofos que olhavam para a morte como uma forma de magnanimidade, para se engrandecerem, porque aos olhos de algumas pessoas, a morte é a pior e a última coisa que poderia acontecer com alguém, e o ser humano teria mais medo da morte do que qualquer outra coisa. Por esse motivo, alguns antigos usavam o pensamento da morte para afastar todo o medo. Afinal de contas, quando você pensa no pior que pode acontecer com você, tudo que parecia ser desafiador começa a parecer absurdamente comum. O pensamento sobre a morte também afasta a ganância e te tira da inércia na qual você se enfiou por algum motivo, como é o caso do nosso
amigo Léo, que ficou 74 anos dentro de um aquário vivendo sem perspectiva de vida, para nos últimos meses se dar conta de que ele queria ter feito mais do que ter ficado confortável o tempo inteiro. No final das contas, ele queria ter se arriscado mais, vivido mais, criado mais laços com as pessoas, ter sido mais livre e independente, mesmo que isso significasse mais risco e menos segurança. Isso me lembra muito a vida de um filósofo chamado Descartes, e quem sabe em alguma outra oportunidade eu conte aí a história da vida dele pra vocês. Mas resumindo, ele decidiu abrir mão da vida de estudos e da vida da carreira acadêmica e resolveu peregrinar pelo mundo, vivendo diversas aventuras para encontrar a verdade e não só falar sobre ela. Bom, pra sorte do Léo, a professora voluntária chega na sala de aula e manda alguns dos alunos levar alguns dos bichinhos pra casa no final de semana, coisa que a professora anterior não pedia pra eles fazerem, porque ela não era tão rígida. Mas essa professora substituta diz que isso vai criar responsabilidade nesses alunos. O que ela não sabia é que ao fazer isso, estaria dando mais do que responsabilidade para essas crianças, mas também um psicólogo infantil. Exatamente, o Léo é um psicólogo que tem experiência de vida mesmo sem nunca ter vivido. O objetivo do Léo, na verdade, era fugir assim que chegasse na casa de alguma das crianças, para que ele pudesse viver a sua vida plenamente se aventurando por aí. Mas na real, o que acontece é justamente o contrário do que ele imagina. Ao tentar fugir da casa da primeira criança, ele acaba falando com ela sem querer. E naquele mundo, assim como no nosso, os animais falam, mas eles escondem isso dos humanos. Safados. Todos os lagartos falam? Eu sei lá, nunca conheci todos eles. A dinâmica do filme nessa primeira parte é a seguinte: ele vai pra casa de alguma criança, ajuda ela com alguma lição de psicólogo, e essa é a parte mais interessante no filme como um todo, porque depois eles se perdem um pouco, mas por que eles se perdem? A gente vai ver isso mais adiante. Na primeira casa, ele ajudou uma menina que não para de falar e que não sabe conversar com as outras pessoas, porque em casa ela nunca ouviu um chega dos pais, então ela não tem o timing pra fazer e saber fazer perguntas. Ela não se interessa direito pelos outros e fica muito nervosa quando percebe que fala demais, mas isso paradoxalmente faz com que ela fale cada vez mais. Os diálogos entre os dois dão a entender que ela acha que a conversa é uma guerra e que ela vence por falar mais. Pelo menos foi o que eu entendi do que o filme me falou. O Léo dá a dica pra ela de que ela pode tentar se interessar mais pelos outros, que ela pode também tentar fazer perguntas pros outros. Isso se concretiza no dia seguinte, onde ela começa a falar desenfreadamente, mas em seguida ela para pra pensar no que o Léo disse e faz uma pergunta pra outra garota. Isso faz com que elas duas virem amigas, porque ela se interessou pela outra. No dia seguinte, um garoto que sofre com super proteção dos pais leva o Léo pra casa, e esse daqui é muito bizarro. Ele é um garoto que tem um drone que cuida dele 24 horas por dia. Ele não consegue nem falar com as outras pessoas, porque o drone não deixa. Essa super proteção faz com que ele se afaste das outras pessoas, porque é muito chato ficar com alguém que não pode fazer nada e tem que se proteger de coisas que nem são tão ameaçadoras assim. Tipo um pacote de salgadinhos, que o drone literalmente queima com o maçarico. Mas engraçado disso aqui é que a coisa mais perigosa da sala entre os dois meninos não era o salgadinho, mas era literalmente o drone que tem um maçarico. A super proteção é ela própria a coisa mais perigosa e um cômodo. A culpa disso é claramente dos pais, que não deixam o menino se aventurar pelo mundo. Quando uma pessoa cresce com essa super proteção, ela vai ficando mimada, achando que o mundo é um lugar seguro e que ela sempre vai ser protegida e nunca vai cair. Mas a realidade não é bem assim. Às vezes o que mais te ensina é uma queda. É absolutamente necessário que as pessoas caiam e se levantem sozinhas de vez em quando. E novamente, o Léo tenta fugir, mas essa tentativa acaba encontrando o que tentava evitar, que é o fato de cada vez mais se prender a algo. E eu já falei desse tema de quando você tenta evitar o destino, ele volta pra você em inúmeros vídeos nesse canal. E bom, dá uma chance aí pra esses vídeos, que eu não me lembro de cabeça qual eram, mas eu acho que o editor vai estar colocando aí na tela, eu espero. Os meus pais me disseram que quando uma pessoa diz não conta pra ninguém, é aí que eu tenho que contar. Seus pais têm razão, mas isso é com humanos estranhos. O Léo conversa com o garoto até ele falar que não quer machucar os sentimentos do drone, porque sim, de alguma forma a criança e o robô desenvolveram uma relação quase fraternal ali, e no futuro cenas como essas vão ser comuns. Mas isso pode falar sobre como uma relação que deveria ser saudável, porque busca a proteção de um, pode acabar se tornando tóxica quando invade demais as decisões e a liberdade do outro. A proteção acaba virando um instrumento de tortura. Por isso, ele faz uma carta de término de relacionamento. É até um pouco estranho de ver, mas faz sentido. É um filme ensinando a uma criança como ela se livra de um relacionamento do qual ela não se sente confortável. E isso é bem legal, pra ser sincero. Detalhe que ele ainda começa a carta com aquela clássica de não é você, sou eu. Mas o Léo deixa claro de que isso serve pra fazer com que a outra pessoa se acostume, com palavras macias que não a deixem muito mal. Afinal de contas, apesar de ser tóxico, você não quer que a outra pessoa se mate logo depois de terminar um relacionamento com você. O impressionante é que isso é exatamente o que o drone faz quando cai de cabeça no lixo. Ele literalmente tenta mandar a si mesmo de arrasta pra cima. Ele só tá sendo dramático, você viu? Ele sabe que é reciclável. O da hora é que eles também discutem como a autoestima pode ficar depois de um término. E quando eu falo de término aqui, não necessariamente de um relacionamento romântico, mas de qualquer tipo. O garoto se pergunta, por exemplo, se alguém
alguém algum dia vai gostar dele tanto quanto o drone gostou. Afinal de contas, por mais que a relação estivesse ruim pro garoto, ele ainda assim era muito bem cuidado. E apesar da superproteção fazer mal, ela demonstrava uma grande quantidade de afeto que o drone sentia por ele, o que eu acho ser um reflexo justamente dos sentimentos dos pais dele. Só que aqui vai um pouco além, porque esses pais não querem ter o trabalho de educar o filho para que ele não se machuque, mas querem que ele fique seguro o tempo inteiro, colocando um drone para cuidar dele. E no futuro, cenas como essa serão comuns, inclusive se você for do futuro e estiver assistindo isso aqui com um drone que cuida de crianças, cuidado, porque o mundo ficou maluco, tá? Ficou louco. E agora o filme dá uma das melhores lições, na minha opinião, porque até agora as outras foram muito basilares. Essa menina loira tem tudo que ela quer na vida, e o pai dela é rico, a mãe dela é uma esposa troféu, e a vida dela é muito fácil no geral. Tanto que o pai dela suborna os professores da escola para que ela vá melhor que os outros. Aqui na trama dela, ela tá pensando em uma festa de aniversário. Pra você ter ideia, ela quer convidar o Drake, aquele cantor, pra cantar na festa, aquele cantor famoso. Só que o pai dela ainda tá tentando fazer isso acontecer. E ela se preocupa, porque se não for do jeito que ela imagina, então a festa vai ser um fracasso. Nessa mesma linha de pensamento, ela imagina que se a festa dela for um fracasso, todas as outras crianças vão ficar muito felizes. Isso porque ela imagina que todos os outros são invejosos. Então olha como é a mente dessa menina, né? Como é maluca, louca. E deve ser difícil viver em competição com as outras pessoas sempre, vendo todos os outros como inimigos que ficam felizes com sua vida fracassando. Isso vem de uma mente onde a competição é o modus operandi, com esse maniqueísmo de que sempre tem um vencedor e um perdedor. Isso é só na mente dela, porque no mundo as pessoas raramente se importam com o fracasso ou sucesso de alguém, principalmente de um amigo de escola. E eu não tô falando que não existem pessoas invejosas, existem pessoas que são invejosas sim, mas esse sentimento de inveja é mais irrelevante do que o mundo costuma pensar. Obviamente o Léo tenta ajudar ela com esse probleminha, e o que acontece é que ele continua dizendo para as crianças que só fala com elas porque elas são especiais e são as únicas que podem ouvir ele. As pessoas não entendem a pressão que tem alguém como eu. A minha família é muito incrível, por isso eu tenho que viver à altura. Aqui fica evidente que o problema dela é ela mesma. Ela se acha demais e é incrivelmente arrogante por isso. O problema é que quando você se acha demais, você se cobra demais. Essa autocobrança pode fazer muito mal a longo prazo, pode te deixar estressado e desencadear coisas mais sérias. A solução do Léo pra isso é falar que ela não é tão boa como ela pensa que é, mas de uma forma bem mais gentil. E se você for parar pra reparar, nada é tão bom como a gente pensa que é. As coisas são normais e naturais. Todo mundo é normal e natural. Nada é especial de fato pra ninguém de nenhuma perspectiva. Falando de modo objetivo, claro. A única coisa que pode tornar algo especial é a visão individual. Ou seja, você pode achar que seu filho ou sua mãe é uma pessoa especial, mas pro universo, pra sociedade, pro mundo, essas coisas não são especiais. Mas o que torna elas especiais é o que você pensa sobre essas coisas. Somos apenas pessoas e lagartos. Uma coisa bem legal, eu sei que vai ter muita gente que vai assistir isso aqui e tentar reduzir tudo que eu disse ao niilismo, e não, já adianto que não é niilismo, estou falando sobre a verdade em si, sobre a coisa em si, sobre o ser, tá? Eu não tô falando sua perspectiva, tá? Vamos separar isso aí, cara. Eu não sou niilista. Já começa por aí, né? Não tem niilismo nesse cara. Meu Deus. Uma coisa bem legal é que ele tenta dizer que ela não é tão boa sem ofender ela. Mas uma pessoa que se acha demais e é puramente arrogante tende a se ofender muito com coisas pequenas e com verdades. Afinal de contas, ela tem um ego muito grande e durante muito tempo ela pensou dessa forma sobre si mesma. Ela pensava que a forma dela enxergar o mundo era a forma verdadeira. Essas pessoas se acham o centro do mundo e acham que todas as outras pessoas devem satisfazer as suas vontades e seus sentimentos. Mas isso não é verdade. Existe uma grande diferença entre se achar o protagonista do mundo e se achar o protagonista da vida. Todos nós somos protagonistas das nossas vidas, isso é fato. Mas ninguém é protagonista do mundo. Porque o mundo, ele não é uma série de TV com narrativa de começo, meio e fim, centrada em um só personagem e na história de vida daquele personagem. Olhar o mundo por essa perspectiva é também observar relacionamentos com hierarquia, como se eles fossem verticais e não horizontais. Essa garota olhava os relacionamentos como se ela tivesse que ser melhor do que alguém, e as pessoas tivessem que ser piores do que ela. Mas, na verdade, não. As pessoas são pessoas e apenas isso, não há melhor ou pior. Ela parece ter entendido isso ao sentir compaixão pelas pessoas e passa a achar bom que ela não é tão boa, e não precisa ficar se provando boa o tempo inteiro. Ela simplesmente tirou uma carga emocional absurda que provavelmente traria uma ansiedade bem ferrada pra ela no futuro, e só por causa de um papinho com um lagarto psicólogo. Por isso que é bom ir a um terapeuta. E eu fico muito feliz quando muita gente diz que os meus vídeos ajudam essas pessoas de alguma forma, que eu ajudo na depressão a enxergar o mundo de formas diferentes.
E isso me dá um gás pra continuar produzindo e, bom, enfim, isso me deixa muito feliz. Mas por favor, não deixem de ir também a terapeutas, tá? Se você acha que meus vídeos fazem diferença, eu acho que uma conversa semanal com um terapeuta pode te fazer muito bem também. Claro que conciliando isso aos meus vídeos, e você vai ficar muito melhor, tá bom? Vai no terapeuta, faz um psicólogo, é sério, é bom. Um tempo depois, a festa dela começa e por estar sentindo compaixão, convida todo mundo da sala. E por causa do Léo, causa uma revolução na festa, onde eles liberam um monte de animal silvestre das gaiolas, porque o pai dela tinha alugado eles pra festa. Nisso, um caos absurdo começa, e como é um filme, ninguém é devorado vivo, mas é justamente nessa hora que o Léo tem a chance de fugir e ir embora, cumprir o objetivo dele, mas as crianças ficam desesperadas porque ele sumiu. Então, ele decide voltar e não cumprir o seu objetivo, que era fugir daquele aquário e daquela vida trancafiada. A diferença é que agora, a meta dele era diferente. A gente descobre ao decorrer do filme que o que ele queria de verdade não era meramente uma vida cheia de aventuras, até porque isso, sem uma conexão real com as outras pessoas, não significa nada. Ele não precisava arriscar a própria vida para ser feliz, bastava fazer amigos. Tem essa parte do filme onde ele dá conselhos para uma menina que perdeu o avô e é nerdzona, e por isso é bem tristinha com a vida, mostrando que além do luto, o problema da vida dela são os relacionamentos interpessoais. Em determinado momento, ela começa a chorar, e o Léo fala pra ela não chorar, que é melhor ela segurar o choro. E aí eu fiquei meio confuso, porque até agora o filme tava indo muito bem, só que daí o conselho do Largato é simplesmente não chore, aceite o que as pessoas fazem com você. E ela sofre bullying, tá? Mas tudo isso tinha um propósito. Acredite você ou não, ele fez isso por um motivo. E foi porque ela gosta de corrigir os outros, e ele fez isso justamente pra ela se animar corrigindo ele. Mostrando que, além dele saber o que falar, também sabia como falar com determinada pessoa. Praticamente o método socrático, mostrando as incongruências nos discursos para que as outras pessoas atingissem a verdade por meio do diálogo. Ou seja, você falar algo errado pra outra pessoa corrigir, tá ligado? É tipo isso. Daqui pra frente acontece um conflito no filme, que é o Léo contando tudo o que ele passou com as outras crianças pra tartaruga. E a tartaruga até chegar aí em uma dessas viagens e dar conselho pra uma criança. Mas ele meio que não tem os poderes terapêuticos do Léo e ele manda muito mal. Ele não tem um molho do lagarto. Isso faz com que ele fica com inveja do Léo, que nesse momento do filme tem um monte de telefone que todas as crianças deram pra ele. Essa tartaruga vai lá e grava um vídeo do Léo conversando com outra criança e depois compartilha com todas elas. E ele foi muito moleque nessa parte, porque não tinha necessidade de ficar falando que as crianças são especiais e que só falava com alguma delas especificamente. Ele meio que falava com uma pessoa, falava que essa pessoa era especial, e ele ia falar com outra pessoa e falava que essa outra pessoa era especial, tá ligado? Acho que foi a coisa mais sem sentido do filme, a que menos gostei, porque eu não acho que um lagarto com esses poderes terapêuticos, psicológicos que ele tem, iria ser tão moleque assim. Ação muito incoerente com o personagem dele e tal, não sei, vai saber. Acho que seria muito melhor, nesse ponto do filme, se tivesse um vilão realmente, e não só o lagarto sendo meio burro, e a tartaruga sendo invejosa, e a professora sendo uma arrombada. Seria muito melhor um vilão em si, aquele personagem com mal caracterizado, enfim. Mas tudo bem, isso é só minha visão, né? Não é como deveria ser de fato. Claro que o que aconteceu é uma coisa até realista. O mal surgiu não de um vilão específico, mas de um erro de relação que aconteceu entre pessoas. No mundo real, isso é mais comum do que o vilão, né? Mas sei lá, acho que seria mais divertido se tivesse um vilão mesmo, ou eu tô exigindo demais, vai saber. Você falou com todos nós? Você disse que eu era o único. Você disse que eu era o único. Pensei que eu fosse especial. Pra não ser injusto, uma das figuras do filme que pode ser encarada como vilã é a própria professora. Pelo menos nessa parte do filme, as crianças vão evoluindo e fazendo coisas bem legais, mas quem tava levando os créditos é a professora e não o Léo. Por isso, ela leva ele pra casa pra tentar interrogá-lo e saber o que ele tá fazendo. Mas novamente, o filme mostra pra gente uma abordagem de relacionamento vertical, porque ela fica com inveja do Léo e acha que ele tá atrapalhando, mesmo que ele esteja ajudando, inclusive na fama dela. Ela também comenta a própria história e como ela ficava alegre com a professora que tinha, e foi por isso que ela virou professora, mesmo que substituta. Ela reclama de não ter protagonismo, sendo apenas uma substituta. E o Léo diz que o problema dela é que ela se fecha pro mundo e pras outras pessoas, e os dois se divertem muito naquele momento. No dia seguinte, as crianças finalmente participam de um concurso do qual elas estão esperando desde o começo do filme, e a professora guarda o Léo no bolso, para que ele ouça e depois os dois agradeçam as crianças. No final, a professora ganha como professora do ano, mesmo que ela não tenha feito nada demais, só tenha atrapalhado mesmo. E naquele momento, ela é muito paparicada pelos pais, que acham que ela foi uma boa professora, e pra ficar com um crédito, ela decide pegar o Léo e ser uma desalmada, levando ele pro meio de um parque com vários animais selvagens. Nesse momento, quando as crianças se deparam que o Léo foi embora, eles começam a cantar a música mais aleatória do filme, e a mais desnecessária também. Eu geralmente não gosto muito de musical, eu gosto mais de quando a música acontece em momentos específicos, como em Hora de Aventura, mas sinceramente essa música aqui foi a pior coisa do filme pra mim. Eu acredito que nem quem gosta de musical vai entender essa cena, ou eu tô muito louco mesmo, vai saber. Algumas cenas depois,
Depois, o Squirtle começa a desconfiar de que a velha fez algo sério contra o Léo. E ela fez mesmo. E chega no ônibus da viagem das crianças com os dois pés no peito, acusando a velha e fazendo todas as crianças ficarem contra ela. Ele também confessa que acusou ele por inveja e ferrou o Léo por inveja, ao invés de ficar feliz por ele. Mais um exemplo de personagem que enxergou as relações como verticais e não horizontais. Afinal de contas, se você se enxerga no mesmo patamar que as outras pessoas, não tem por que você sentir inveja delas. Elas são suas amigas e você fica feliz delas estarem felizes. A professora dá uma leve surtada e enxerga todas as crianças como o Léo. Nessa cena um pouquinho bizarra só. Então ela confessa o que fez. Na floresta selvagem, o Léo encontra aqueles animais dos quais ele tinha libertado, e então ele é tratado como um rei por todo mundo ali. Tem até esse alce com um chapeuzinho de que parece o Chopper do One Piece. Acho que é uma referência, mas não sei, talvez seja, talvez não, quem sabe. As crianças desistem de ficar no parque e correm para resgatar o Léo. Ao chegarem lá, encontram ele em uma posição estranha, mas daí a gente descobre que é só a pele que ele mudou e que ele tá vivo. Fora isso, ele descobriu que na verdade a expectativa de vida dele é de 114 anos e não de 75. Então é como se tivessem revivido de um dia pro outro. Mas percebam como essa ideia de que ele ia morrer fez com que ele acordasse pra vida. Por isso eu acho importante todo mundo ter uma rotina e diariamente pensar na própria morte. Pensar em como é simplesmente não existir, como é não estar ali. Porque esse tipo de pensamento pode despertar uma ação no nosso dia a dia. Paradoxalmente, o pensamento da morte faz com que a gente viva melhor e sem medo. Faz com que a gente viva verdadeiramente a vida. Então o filme acaba de uma forma muito feliz e todo mundo fica muito bem na formatura e até a professora ganha uma turma só dela, deixando de ser uma professora substituta. E sinceramente, eu achei esse filme muito massa. Ele é um filme infantil, engraçadinho, com algumas piadas que são feitas para os mais adultos sacarem, mas mesmo assim continua sendo infantil sem forçar a barra. Fora isso, ele também carrega lições muito boas e sinceras. E eu gosto disso. É um filme feito pro pai e pra mãe assistir com os seus filhos e, enfim, é muito legal. Enfim, agora eu vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa o comentário e tchau!ハムレット R